Ok, gente. Então, assim, o que eu estava explicando no início, eu volto a dizer, é dessa importância da disciplina. E aí, o que é que eu pensei para hoje é que a gente pudesse mais tirar dúvidas, né? E aí eu vi aqui que nós já temos, alguém apagou o nome inscrições, né? Não é para colocar o nome em cima. A assinatura é embaixo onde tem nome, lista de presença. Em cima, onde está escrito inscrições, que alguém já pagou, eu escrevi duas vezes, eu vou escrever de novo aqui. Inscrições é para falar, tá? Inscrições é quem tiver querendo falar, vai escrever o nome ali, tá? Ou no bate-papo, Aqui sim, apareceu aqui, tá? aqui E aí eu sim. peço que todo mundo feche os áudios, e quiser falar, modifica para o. Hã? Tá? Quem quiser, entra para essa parte do. Quem quiser falar vai ter que mudar, porque assim, muita gente colocou só o modo só ouvir. Só ouvir, você não vai ter condição de falar, de interagir, tá? Então, clique e modifique para o microfone. Só que eu peço que deixem os microfones desligados enquanto não estiverem falando. Quando forem falar, aí Ô, vocês Edson, abrem, vem cá. tá? Ok, gente. Ah, É isso. Alguém gostaria de falar? Tem alguma pergunta? bota no nome, esse negócio foi. Eu gostaria de parabenizar o professor pela iniciativa, porque é bom a gente se ver assim. Eu tava com saudade disso. Com certeza. Porque eu acho que isso é importante, né, para a gente poder ir conversando um pouco mais, né? Então, por mais que seja um curso totalmente à distância, mas eu acho que esses contatos, pelo menos um contato Apareceu outro nome, ó. áudio ou contato visual é importante, tá? Com relação à disciplina, o que é que vocês têm a dizer? Tem alguma dúvida em relação ao conteúdo? Amanhã a gente tem uma prova. Dizem aí. Não, dúvida sobre a disciplina não tenho, não. O único problema que eu estou enfrentando é um problema técnico, porque eu sou do polo de Itaberaba e eu não estou conseguindo participar no fórum, no polo de Itaberaba. Estou sempre colocando em adicionar tópico ou colocando no de Petrolina. Não sei por que motivo, foi a única disciplina, por sinal, que eu estou só passando por esse problema. Uhum. A Devânia, no seu caso, ontem, quando você me mandou aquela mensagem, eu falei com Lucimara, que é coordenadora de tutores, e ela também conversou com os tutores. E assim, ele disse que o tutor, não sei se ele inclusive está aqui, se tiver e puder falar, é interessante. Ele disse que já conseguiu fazer a avaliação de todos os fóruns de Itaberaba. Ele saiu catando vocês em tudo quanto é polo, porque vocês estão todos ainda na minha disciplina espalhada nos outros polos. Não sei por quê. Inclusive, a pessoa funcionária já ia fazer essa avaliação com o Ionaldo para ver o que acontece. Mas como nós estamos finalizando a disciplina essa semana, então ela disse, então já que avaliou, então não há necessidade mais de fazer alteração no caso, no sistema. Porque a disciplina, oficialmente, ela encerra sexta-feira. A não ser que alguém fique a não ser que alguém fique na final, tá? Que eu espero que não. Vocês são pessoas muito, muito boazinhas que não vão dar esse trabalho. Tá certo. Pois é, mas esse conteúdo foi bem destrichado, os textos propostos foi bem detalhado e eu acho que no mais é estudar e fazer a atividade mesmo. Ok. Mais alguém gostaria de falar, gente? Vou desligar meu microfone para não interferir. Perfeito. A ideia é vocês falarem, gente, para a gente poder conversar. Porque se vocês não falarem, aí assim, eu posso até fazer uma retomada do conteúdo,
né, da aula, mas isso se vocês quiserem, porque a ideia de hoje, como eu propus, era da gente fazer muito mais essa conversa para que vocês pudessem, a gente pudesse dialogar. Quem não ativou o microfone no início, vai clicar em cima desse telefonezinho. Tem um telefone, por exemplo, estou vendo um bocado de gente aqui com câmera, mas sem microfone, tá só ouvir. Então você vai clicar em cima do telefonezinho e vai mudar para a opção de microfone. Vê se vocês conseguem alterar. Tá nos ouvindo, professor? Boa noite. Assim. Eu sou Danúbia, eu fui do problema que aconteceu. Eu lhe mandei por e-mail meu fórum e acabei conseguindo desbloquear hoje. Mas, assim, os assuntos, os textos, os vídeos, foi bastante esclarecedor. Eu sou professora, então, assim, muito participo do conselho escolar. Então, eu entendi melhor a função do conselho, da participação, de se ter um conselho escolar. Eu até coloquei uma observação a respeito que eu acho errado, professor, tipo, fazer porque é com base no censo do ano anterior, né? E geralmente, como esse ano mesmo, veio pouco livro didático para a nossa escola, porque veio referente ao ano passado. Então, eu acho que se tivesse algumas mudanças, tipo fazer referente ao ano em exercício, talvez melhoraria, porque a gente ficou numa agonia, eu mesmo, no início do ano, ia solicitava à direção que tentasse em outra escola, ver se não tinha sobrado algum livro para estar repassando. Então, isso eu acho assim que deve ter algumas mudanças. E outra coisa, agora em dezembro mesmo, né? O presidente tem que sancionar a lei para poder permanecer o Fundeb. Se isso não acontecer, vai prejudicar a escola, os alunos, o transporte escolar, material didático, toda essa verba, né, tem uma diminuição enorme que acho que nós do Nordeste e do Norte, essa verba já tem um fundinho lá de outros que, na verdade, tem outras contribuições para ajudar, né, a manter, né, as escolas. E o dinheiro que vem, geralmente, é muito pouco para algumas escolas de pequeno porte mesmo. Janete, só vou te pedir só um minutinho. Tem o pessoal dizendo aqui no chat que as câmeras abertas, ela tá pesando um pouco e está dificultando para que outras pessoas consigam, está travando. Então, só vou reforçar isso. Deixa a câmera aberta somente para quem estiver falando. Então, abre microfone e câmera para quem está falando. Quando não estiver falando, aí fecha a câmera e microfone. Tranquilo? Pode continuar. É Danúbia. Desculpa, porque estão as duas juntas. Desculpa, Danúbia. Sou eu, Danúbia. Professor, assim, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não. O que é que o senhor acha a respeito do Fundeb, das leis que estão em atuação? O senhor acredita que que não necessita de mudanças ou que precisa realmente melhorar? Essa questão que eu citei realmente, essa questão que eu citei de fazer o censo de acordo aquele ano ali que está em atuação e não ao ano anterior. O senhor concorda comigo ou não? Tá. Eu vou só falando enquanto... Eu não sei se a Janete quer fazer alguma fala, fazer alguma pergunta. Posso? Professor, boa noite. Não quero fazer nenhuma pergunta, não. Eu assisti os vídeos e o material, para mim foi tudo bem esclarecedor e não quero fazer nenhuma pergunta, não. Viu? Ok, tá bom. Eu fazer o seguinte, eu vou respondendo na verdade, falando um pouco sobre isso que a Danúbia traz,
E enquanto isso, vocês podem ir se organizando quem queira também falar, tá? Então, terminando aqui, eu trago para cá. Leidiane, quer falar agora? Que aí, se for o caso, Leidiane, fala e eu respondo de uma vez só. Ou Leidiane não escreveu o nome para falar? Eu escrevi o nome, mas eu não vou falar nada não, professor. Tá bom, então. Eu tô Vamos só lá. escutando. Tá. Mas nesse... Alexandre quer falar agora? Alexandre, para responder de uma vez só? Posso sim. Deixa eu só iniciar aqui. Pronto. Estou iniciando a câmera aqui. Primeiro, perceber na fala das minhas colegas essa importância dessa disciplina. Eu sinto que houve, durante o processo do curso, um caminhar, né? Foi apresentada a LDB, eu sabia da existência da LDB, mas eu sinto que nessa disciplina nós aprofundamos muito essas questões da importância dessas leis, dos processos que envolveram a criação dessas leis, e acho urgente, por exemplo, agora nesse final do curso, né, na iminência da gente possivelmente começar a ir para o campo de batalha, e a gente vai encontrar um país que, nesse sentido, né, não tem um ministério específico da educação, ou seja, essas leis propostas, agora a gente não tem uma regência, a gente não está tendo uma conexão entre o governante, o principal governante, e, assim, acho que para a gente, enquanto profissionais que estão no processo formativo, é imprescindível. Assim, para mim, foi uma das disciplinas que eu pude realmente assim, me debruçar e absorver esse conteúdo. Então, assim, a questão que eu quero colocar é, assim, para mim é bacana isso chegar nesse momento, né, que eu estou bastante indignado com esse movimento desde o começo do governo, colocar umas figuras que não são ligadas à educação no sentido mais forte da palavra, né, conectados com os deveres que seriam, né, de promover uma educação que está lá na LDB, está lá me perdoe, até para poder não demorar nisso, assim, as principais leis do nosso país, e quando fala de educação, elas falam em promover uma educação que realmente seja libertadora. Então, não vejo, nesse momento, o governo se pautando por essas questões sociais. Então, acho que estudar e entender essas leis é para a gente segurar e realmente começar um campo de batalha. Né? Mas é uma batalha boa, e é uma batalha que eu estou particularmente estimulado a partir desses estudos. As colegas colocaram os vídeos, os textos, então, muito bacana assim, esse processo. Tá? É isso. Ok. Bom, enquanto alguém mais se disponibiliza aqui para falar, eu vou só trazer uma coisa aqui, é a seguinte. Primeiro, toda essa parte, né, da Constituição Vamos por parte na pergunta de Danúbia. Primeiro, ela pergunta se eu concordo, né? Segundo, ela vem trazendo aí ao longo dessa pergunta, né, do que eu concordo, uma série de questões no sentido, inclusive, da própria concepção de educação, de como é que isso vai vai refletindo, né, no que a gente tem para a sala de aula, e falar nessa perspectiva da legislação, considerando o Fundeb, né, considerando o Fundeb... Você já viu o nome, ó. É bom no celular que já tem... Quem está falando aqui? Né? Tá. De considerar a questão do Fundeb, principalmente, isso tem uma relação significativa com o futuro da educação básica, pública, democrática e gratuita. Tá? Primeiro, todas e todos vocês vão recordar quando se tinha somente o Fundef, né? Então, nós tínhamos apenas o Fundef, criado e instituído aí pela... Não, me para de falar no Fundeb. Quem está com o microfone aberto, por favor, poderia fechar, ou quiser falar, pode falar. O meu está fechado. Meu microfone está fechado, né?
É Maria Santos que está falando. Maria Santos Pereira. Tá aberto, Maria, seu microfone. Fecha aí. Professor, o senhor me ouve quando eu falo? Sim, estou ouvindo. Tá Ok. tranquilo. Depois eu gostaria também de citar um ponto. Tá tranquilo, tranquilo. Tô fechando. Ai, pronto, fechou aqui o de Maria Santos. Eu só queria fechar esse meu raciocínio. Então, assim, não sei se vocês lembram quando nós tínhamos apenas o Fundef, né? Então, quando se tinha só o Fundef, alguns dos níveis, né, da educação, eles ficavam de fora do atendimento educacional, no sentido financeiro. Porque a ideia do Fundeb é exatamente o recurso destinado especificamente para garantir a qualidade da educação, para garantir que a educação ela possa ser desenvolvida no país. Tá? Então, quando da substituição do Fundef, que trabalhava com o ensino fundamental, junto, inclusive, com uma reformulação dessa perspectiva do que é o ensino fundamental, inclui aí o lugar da educação infantil, que a educação infantil ela era o nível que ficava, na verdade, uma das etapas da educação básica que ficava de fora de todo o processo educativo. Né? Então, não tinha digamos, um direcionamento de responsabilidade direta com relação a ele. Tá? Então, é importante considerar isso. Então, eu vejo como muito positivo a inclusão, inclusive, a inclusão do Fundeb como perspectiva para garantir e assegurar diretamente no processo de organização da educação. O que o fim do Fundeb poderia representar? Tá? Se a gente considera que ele é essencial para o funcionamento dessa educação básica, garantindo, inclusive, recurso destinado para os municípios e estados darem conta de atender a educação infantil, o fim do Fundeb, ele, num contexto, né, por exemplo, pensando de impacto, esse impacto poderia reduzir aí, em termos financeiros, o apoio no desenvolvimento da educação infantil e na educação geral. Além disso, por exemplo, retirar possibilidades e perspectivas da formação docente, a própria questão salarial dos professores, porque se a gente retira o Fundo Nacional de Educação Básica, ou seja, o recurso que vem destinado do governo federal para que os municípios e estados possam atuar na educação, significa que esse recurso teria que sair dos fundos e dos recursos municipais, estaduais ou de parcerias. Ou seja, o impacto maior seria numa possibilidade de, digamos, numa possibilidade de privatização da educação. A exemplo disso é o que estão querendo fazer com as universidades com o Futurice, né? Então, perceba que você vai ter aí, né, uma perda percentual de recursos muito grande, que é mais do que o que os municípios já investem. Por exemplo, os municípios investem em torno de 40%, os outros 60% de onde viria? Entende? Então, em larga escala, nós teríamos um grande impacto no que é hoje destinado para o desenvolvimento da educação básica, pegando aí da educação infantil ao ensino médio, pegando todo o processo educacional. Tá? Então, isso é importante. Quanto ao que Danúbia fala com relação a considerar os números, assim, eu concordo que a distribuição de livro didático, a distribuição de merenda escolar, a questão per capita da escola, ela deveria considerar o número real do ano letivo, não a base do ano anterior informada no censo. Tá? Inclusive porque, ao passo em que as escolas matriculam os seus alunos, elas têm aí
no caso, o MEC, ele tem um parâmetro de quantos alunos a escola vai ter naquele ano, por conta do número de matrícula. Por um outro lado, você tem um implicador nisso, né? Que tudo está com base, por exemplo, na lei orçamentária anual, está com base em uma série de questões, né? Que, digamos, implicam nesse processo. Então, por exemplo, para se garantir isso, eles vão utilizar como base o censo, porque até o período que é votada a lei orçamentária, ainda não tem censo do ano em vigência, e eles vão ter como base o censo do ano anterior. Então, é esse número que vai servir de parâmetro para que se possa constituir o repasse para cada município, né? Então, é onde está aí o detalhe para que cada escola, cada rede municipal e estadual constitua uma força-tarefa para a manutenção dos alunos na escola. Quanto maior é o número, maior é o repasse que é dado para cada município. Só que nós temos que levar em consideração que isso tudo corre um grande risco caso essa lei ela não seja renovada esse ano. Tá? É um pouco nesse sentido. Eu não sei se eu respondi ao que Danúbia perguntava, mas é um pouco nesse sentido. Tá? Era a Luciana que queria falar? Isso, professor. Pois não, Luciana. Então, Pode falar, tá ouvindo. Então, a princípio, eu queria elogiar a atuação do professor, né? Foi uma das disciplinas muito rica, né, em material, não só em leitura, mas em vídeo. Eu acho muito interessante quando o professor mescla, né? Não só uma quantidade imensa de leitura, mas mescla com vídeo. Isso é muito bom, ajuda a gente a fixar mais. Então, eu queria elogiar o professor por isso. E com respeito ao Fundeb, o que eu gostaria de falar é que eu acho que o Fundeb precisa sim continuar para que a gente possa ter uma educação, né, de qualidade. Agora sim, eu acho que esse fundo ele deveria ser mais bem, como é que eu diria, fiscalizado dentro das escolas, né? Eu acho que ele precisava ter uma fiscalização mais rigorosa para que todo esse investimento realmente fosse destinado ao fim ao qual ele foi liberado. Luciana, e aí eu só quero, nessa sua fala, me permita, é onde eu vou chamar a atenção para um outro aspecto extremamente pertinente dentro da escola e que às vezes a gente não dá atenção, que é a constituição dos conselhos escolares. Além da constituição dos conselhos escolares, da atuação intensa no Conselho Municipal de Educação. Além dos conselhos no Conselho Municipal de Educação, no Conselho da Merenda Escolar, no Conselho da Criança e do Adolescente. Percebam, é um conjunto de elementos que ajudam a fiscalização do investimento que é feito na escola. Então, o conselho escolar, né, aquele conselho constituído com professor, com pais, que vai, de fato, discutir o que é importante para a escola, ele é negligenciado. Esse é o primeiro aspecto da falta de fiscalização no ambiente da escola. Porque não se dá a devida importância ao conselho. Inclusive, por exemplo, de movimentar e mobilizar os pais para participarem desse conselho. Ou apenas coloca a representação para simplesmente assinar embaixo naquilo que se decide, mas não decide coletivamente. Então, quando Luciana chama a atenção para esse lugar da fiscalização, o primeiro ponto de partida está no conselho escolar. O conselho escolar, ele é, digamos, a instância máxima para fiscalizar essa aplicação de recursos. É a partir desse conselho que é possível chegar no Conselho Municipal de Educação denúncias, é possível chegar no Conselho da Merenda Escolar, é possível, inclusive, discutir, como chama a atenção Danúbia, a própria escolha do livro didático. Né? O livro didático não escolhe aleatoriamente.
Aquele contexto em que a escola está inserida é que define aquilo dali. Tá? E aí eu faço, num dos links, num dos aspectos que eu coloquei dentro do módulo, eu coloco, por exemplo, um link para que pudesse construir o fórum com a ideia do PDDE. Por exemplo, quem define a aplicação do recurso destinado para a escola via PDDE? O programa Dinheiro Direto na Escola. Né? É o conselho escolar. E quem é que compõe esse conselho? Quais são os membros que fazem parte desses conselhos? Qual é a perspectiva e qual é a visão, inclusive, de futuro e a visão política que se tem esse conselho? Não pode se constituir em nenhum conselho o lugar do político partidário. Eu não posso estar para defender os interesses do prefeito. Eu não posso estar num conselho para defender os interesses de determinado diretor, determinada diretora. Mas é o interesse da escola no geral. Então, o primeiro problema de gestão que precisa se constituir para a fiscalização do recurso destinado à aplicação na escola está vinculado ao conselho escolar. O segundo aspecto é observar como está a aplicação do recurso. As prefeituras elas têm por obrigação a prestação de contas da aplicação do recurso do Fundeb. E as escolas, a partir dos conselhos, elas se tornam fiscais dessa aplicação, a partir dos próprios conselhos, o conselho do Fundeb, o conselho da merenda escolar. Quem são os representantes que vocês têm nesses conselhos? Ou vocês não conhecem nem quem é que faz parte desses conselhos nos municípios de vocês? Então, é importante vocês saberem quem representa vocês nesses conselhos. E como é que esses conselhos estão agindo. Por exemplo, o Conselho Municipal de Educação ele tem por finalidade a aprovação das contas municipais. Então, a prestação de conta com relação ao recurso, aos recursos destinados à educação, se faz no âmbito do Conselho Municipal, para além da própria gestão da educação, do acompanhamento, como é que se faz. Dentro do Conselho, tem membros que fazem parte do Conselho do Fundeb, que fazem parte do Conselho da Merenda Escolar. Como é que estes membros estão dialogando e como é que vocês, enquanto escola, estão acompanhando esses sujeitos? Então, percebam que o trabalho da educação no âmbito administrativo, ele não se encerra apenas não está circunscrito no espaço territorial da escola. Ele se constitui num outro movimento, ele se constitui num movimento para além da escola. A escola é apenas o mecanismo final no qual a gente constrói o processo de aprendizagem. Para além disso, a gente tem outra perspectiva. Aí o que acontece? Vocês estão se tornando pedagogos e pedagogas. Alguns que vão atuar... Joseval, se possível, desliga o microfone. Joseval e Márcia. Agradeço. Vocês estão se tornando pedagogos e pedagogas. Alguns vão optar em estar somente na sala de aula, no ensino fundamental 1, mas alguns vão trilhar um caminho muito maior na perspectiva da gestão, na coordenação pedagógica. O coordenador pedagógico ele precisa ter muita clareza do que significa essa legislação. O que é o PNLD? Como eu escolho um livro didático? Quanto tempo dura um livro didático para ser, inclusive, lançado um outro edital de livro didático? Então, essas coisas são pertinentes para que um pedagogo, ao atuar na gestão, ele se constitua, de fato, parte atuante. Como compõe, como faz parte, como institui um conselho escolar. Como, dentro desse conselho, eu posso estabelecer uma relação com os conselhos municipais que existem vinculados ao processo educativo. E, além disso, a própria gestão do recurso que é destinado diretamente para a escola. Ou seja, a escola tem o investimento que é feito pelo Fundeb, que vai para o município divide entre as escolas de acordo com o per capita de alunos, vai distribuir. Para além disso, o FNDE destina um recurso específico para cada escola com base no número de alunos, tomando como norte o censo do ano anterior. Ou seja, eu tenho uma escola de 200 alunos, eu recebo um montante de 2, 3 mil reais
referente àquele número de alunos para questões, por exemplo, de infraestrutura da escola, questões de projetos estruturantes. E quem é que define a utilização desse recurso? A própria escola a partir do conselho. Ou seja, ela tem autonomia disso. Para além disso, eu tenho, enquanto escola, a autonomia de acompanhar e de gerir, junto ao o Conselho Municipal, de acompanhar a Prefeitura, a Secretaria de Educação, esses investimentos. Então, o pedagogo e a pedagoga, ele tem esse papel importante no âmbito da gestão. Tá? Eu não sei se fui claro, mas é isso. Alguém gostaria mais de falar? Eu, professor. Eu Pois também, não, Ana professor, Paula. gostaria de falar depois. Primeiro é Ana Paula. E depois... Pode falar, Lorena. Ana Paula. Pode falar, Ana Paula. De acordo com sua fala, eu já estou no ambiente da educação há algum tempo e percebo realmente isso que o senhor falou aí agora. Os conselhos são formados, mas na prática, na realidade, eles não acontecem de fato, porque na hora das decisões, os pais que fazem parte do conselho nem participam de muitas decisões, o que deveria sim estar todos do conselho sim participando de todas as decisões. Então, na maioria das vezes, esses conselhos só são, como o senhor disse, na hora de assinar o documento, e não na hora das decisões a serem tomadas, que deveria sim ter essa participação mais presente, porque é um futuro, né, de todos que estão ali, a decisão para todos. Exatamente, Ana Paula. Lorene? Boa noite a todos. Professor, eu gostaria que o senhor falasse também, ampliasse a questão do debate sobre a questão do custo aluno-qualidade e custo aluno-qualidade inicial, que na minha visão, é uma estratégia do PNE de extrema importância para poder redistribuir melhor essa questão do financiamento do próprio Fundeb. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre isso. Veja só. Se vocês observam, não sei se foi nesse último módulo, acho que foi nesse último módulo, com o fala do financiamento, que você tinha lá o valor, né, na LDB, quando vai falar não lembro agora qual é o artigo exatamente, mas que vai falar do percentual que é destinado por aluno, né, inclusive para pensar o recurso, né? Então, assim, primeiro, assim, eu sempre fui muito questionador desse recurso. Eu sempre achei que era um recurso muito pequeno, pensando, inclusive, claro, se você considera a dimensão do nosso país, se você pega aquele recurso e multiplica pela quantidade de alunos, vai dar um montante muito alto que vai impactar no recurso, no PIB do país, vai impactar numa série de questões. Todavia, se você observa, porque assim, aquele recurso, né, que é destinado, esse percentual, esse valor per capita para aluno, para pensar a questão da qualidade do ensino, a qualidade do processo educativo, ele vai se constituindo como uma parte que é complementada pelo município, né? Vai ser complementada pelo município, na rede municipal, e que vai sendo complementada pelo Estado na rede estadual. Eu sempre considerei que esse é um recurso muito pequeno, porque aí você vai fazendo um cálculo, quando você faz o cálculo per capita, por exemplo, você faz um cálculo de centavos, se eu não me engano, eu não sei o valor atual, Lorena, se puder me atualizar do valor atual, você que está na gestão, mas na época que eu estava mais diretamente ligado, quando eu dava aula no Instituto Federal, que a gente recebia um recurso para o ensino médio, era um valor que estava estimado, se eu não me engano, em 20, era 30 centavos por aluno, para que pudesse se constituir aí a questão de recurso para pensar a qualidade, para pensar a merenda escolar e também para constituir aí uma série de outros processos para a formação desse aluno. Paralelo a isso, a gente tinha aí a complementação que vinha no sentido do governo, no caso a gente que era federal, né? Então era o próprio governo federal que complementava esse valor. Então, assim, eu sempre considerei que era um valor muito pequeno. Se você vai
pensar na qualidade do que vai ser oferecido, e principalmente quando você insere aí uma série de outras perspectivas, como garantir na merenda escolar a questão do produto local, quando você vai à questão de garantir, por exemplo, material de qualidade, garantir sala de aula com carteira, com professor bem pago e bem remunerado, o recurso que é destinado dentro do Fundeb, no FNDE, e junta isso para poder fazer o trabalho de formação do aluno, isso para as próprias gestões municipais, isso se torna também um pouco complicado. Porém, se bem gerido, é suficiente. Por que eu estou fazendo questão de fazer esse porém? E aí eu vou retomar a ideia, o lugar do conselho. Os conselhos, eles são instituídos no âmbito das escolas e dos municípios. Estes conselhos, eles são responsáveis para acompanhar a aplicação destes recursos, desse per capita de qualidade que Lorene chama a atenção. Só que, se esses conselhos não agem, de fato, como órgão fiscalizador, ele acaba sendo ainda mais reduzido. Ele acaba sendo ainda mais diminuído no âmbito da execução. Porque, como não tem esse órgão fiscalizador que acompanha, que de fato faz esse movimento, ele não tem a condição de fato, aplicar como está. Então, eu sempre imaginei, e eu continuo pensando, a partir, inclusive, das leituras das experiências que eu tenho, que o per capita que é repassado, ele é um per capita pequeno, porém, se bem gerido, articulado entre os conselhos, é possível, sim, trabalhar com uma boa execução. Todavia, isso implica na qualidade do trabalho, tá? Implica na qualidade da própria execução da ação dos gestores educacionais que estão nas escolas, dos gestores educacionais que estão nas secretarias de educação, e principalmente para poder oferecer uma ação de qualidade, uma aula de qualidade no que diz respeito ao ensino no geral. Lorene, você poderia não sei se você poderia nos atualizar do valor que tem sido hoje? Se você tivesse se não me engano, é R$1,04. Então deu uma melhoradinha, porque antes, Lorene, quando eu estava isso em 2010, era um valor de 35 centavos. Era pequeno demais o valor, entende? Deu uma melhorada, mas não suficiente, na minha opinião. Não é suficiente. Principalmente, não é suficiente, principalmente com relação à questão da merenda, né? Isso. Porque o repasse do município é bem maior para poder ter essa complementação alimentar. Exato. Né? E sem falar também da questão do Fundeb com a questão do piso, os municípios que respeitam o piso, essa conta, ela é difícil de fechar quando você vai olhar justamente essa questão do aluno, né, do censo anterior, que às vezes a rede tem um up nos números, e aí isso vai refletir na questão de pagar os salários, e aí às vezes o repasse fica muito comprometido com folha de pagamento. E aí deixa de desenvolver outras questões de Exato. MDE. E aí eu não sei se vocês concordam comigo, principalmente Lorene, que está dentro da Secretaria de Educação, dentro do âmbito da gestão principalmente, vamos considerar que essa discussão, ela precisa, inclusive, ser um pouco mais, eu não sei se um pouco mais, ou de fato, mais apropriada por todos aqueles que estão fazendo parte da educação, dentro dos conselhos, inicialmente, das escolas, pressionando a partir daí os conselhos municipais e os conselhos que dialogam com tudo isso, para que estes daí possam pressionar no âmbito legislativo a aprovação de, inclusive, outras perspectivas, saídas e emendas constitucionais ou legislativas no âmbito dos municípios e estados, para que possam rever essa distribuição. E aí, por exemplo, uma perda grande que tivemos com isso tudo foi quando o que nós tínhamos com a questão do repasse do pré-sal é retirado. Então, a gente já perdeu mais ainda no sentido da questão de financiamento educacional.
Então, essa fala de Lorene, ela é extremamente pertinente quando se fala, principalmente no que nós estamos falando, por exemplo, do piso salarial. Ou seja, se você tem um município que tem 1.000 alunos e você tem aí um montante de 200 professores para dar conta de material escolar de qualidade, sala de aula de qualidade, inclusive no nossa região com o clima que nós temos, que não seja salas de aula superlotadas e sala de aulas quentes, que tenha espaços de recreação, que tenha brinquedo, o recurso se torna insuficiente. Tá? Mas isso daí, eu penso que no momento em que o país, em termos de constituição escolar, em termos de organização dentro do âmbito de cada escola, de cada município e de cada estado, começar a pressionar os seus legisladores para que constituam leis municipais, leis estaduais e que pressionem, inclusive, o nosso legislativo federal a incidir muito mais no processo educativo, nós teríamos uma alteração. O que é que a gente tem? A gente tem uma divisão e a gente tem lutas isoladas. A gente tem luta por melhoria de salário e melhoria da qualidade de ensino no âmbito dos municípios. Aí, enquanto os municípios estão dando aula, a gente tem lutas no âmbito estadual, e quando os dois âmbitos estão trabalhando, a gente tem lutas no âmbito federal. Ou seja, a gente não tem uma única luta que é pela educação de qualidade, uma educação de fato, que faça sentido e que provoque mudança. Não sei se vocês me compreendem e concordam comigo. Exato, concordo com tudo que o professor falou. É exatamente isso que acontece. E é pertinente demais essa disciplina. Na verdade, como eu já sou graduada em História, eu também já tive essa disciplina, é uma das que eu mais gosto, justamente porque, por coincidência, eu também faço parte de alguns desses espaços de fala, né? Como Conselho Municipal e o Conselho do Fundeb. E como eu faço parte da rede, né, sou efetiva da rede, então eu me preocupo muito com isso. E é exatamente, são lutas isoladas, o que a gente precisa é discutir mais e nos unir mais. Exatamente. E é essa luta que a gente está tratando aqui que vai permitir, inclusive, as compreensões de outros espaços, tá? E aí, assim, quando vocês se tornam pedagogos e pedagogas que vão para os espaços educativos, que vocês vão para as escolas, vocês não vão apenas ali como um professor, né? Vocês vão como um professor, mas também vão com o olhar daquele que pensa a estrutura organizacional da educação, que pensa a estrutura organizacional daquela escola. Então, o pedagogo ele não está lá apenas como o professor, aquele que vai preparar a sua aulinha e que vai dar aula, vai atender a sua sala de aula de 35 alunos e pronto. Mas vai ser numa outra perspectiva. Tá? E aí eu só queria ressaltar a questão da fala da... esqueci, do Vanilde, não é isso? Do Vanilde? Isso. Quando ela falava da questão do livro didático, e a Lorene vem reforçar isso. Porque, por exemplo, todos esses números de repasse, ele vai se dar com base num censo anterior, mas não com a matrícula real. E é outro aspecto legislacional que a gente precisa brigar para poder modificar. Né? A gente não tem condição de manter na nossa legislação de repasse educacional, de financiamento educacional, apenas a contabilização do censo. Mas aí tem uma coisa que chama de suplementação, que eu não sei se isso acontece com a rede municipal, mas a gente tem muito isso na rede federal, que é, você tem um repasse dentro do censo, e você tem um recurso chamado recurso de suplementação, que é com base no número de matrícula real. Ou seja, é um recurso de contrabalanceamento que vem para poder ajudar. Dentro do âmbito municipal e estadual, eu não sei como funciona isso, né? Mas assim... Oi, Lorena. Posso falar? Pode. A maioria, professor, dos estados do Nordeste tem suplementação na rede estadual e na rede municipal. Justamente porque a conta não fecha. E a região norte também tem alguns municípios. Ou seja, existe todo um mecanismo, né, financeiro. Aí, assim, a gente só vai passar a entender isso quando a gente entra num espaço de gestão, tá? Diferente de Lorene,
Eu tive uma professora na pedagogia, e aí eu vou dizer isso, é um segredo que eu vou revelar para vocês. Eu tive uma professora de estrutura e legislação da educação básica que me traumatizou e que me fez odiar legislação educacional até o momento que eu entrei no mestrado. Ela me traumatizou de tal forma que eu não suporto legislação. É tanto que eu nunca quis fazer um curso de coordenação pedagógica, de supervisão pedagógica, eu nunca quis assumir cargos no sentido de gestão e supervisão por conta do trauma dessa professora. Então, eu nunca gostei de ler. No momento em que eu me deparei sendo obrigado a conhecer a legislação, no momento em que eu fui assumindo um cargo de coordenação dentro da escola, aí eu comecei a dizer assim, aquela professora, ela poderia ter estragado a minha vida todinha. Mas ela, graças a Deus, não conseguiu, porque eu sou mais forte que ela. Então, é importante que vocês tenham essa clareza. Eu estou feliz e, assim, eu me preocupei muito com os detalhes da disciplina, porque eu penso hoje que, para qualquer docente que está se formando, precisa conhecer minimamente os aspectos da legislação do nosso país e principalmente da educação. Tá? Alguém gostaria mais de falar? Tá tão ruim assim, gente? Eu tô gostando, porque eu gosto de falar nesse assunto. Ai, professor, estou amando, é maravilhoso. É uma conversa, um papo gostoso. A gente está interagindo e eu estou aprendendo bastante. É bem interessante. Quando eu vi legislação e organização da educação básica, eu me assustei, viu? A princípio, fiquei assustada. Eu disse, meu Deus, eu vi um monte de leis aí. Eu sou péssima para decorar leis. Aí, quando eu peguei o material que comecei a ler, que muitas das coisas também eu faço parte do conselho de educação na minha escola, do conselho que foi formado. E assim, esse ano precisei, como professora, precisei muito da ajuda do conselho para tomar algumas decisões a respeito da indisciplina de alguns alunos. E assim, eu tive uma boa ajuda de pais, de alunos, porque no conselho, aquele aluno que foi prejudicado, alguma coisa que aconteceu, a família era chamada, as outras pessoas que faziam parte do conselho davam sugestões, então assim, foi bem interessante. Eu só tenho a agradecer, muito esclarecedor a sua explanação, e eu estou calada só ouvindo, só absorvendo. Eu vi aqui uma pergunta da Carla, né, Carla Valéria, com relação ao repasse, que ela pergunta se o repasse é mensal. Me corrija se eu estiver equivocado, Lorene, mas se eu não me engano é um repasse que ele é anual, né, dentro da lei orçamentária. Então, assim, existe a lei orçamentária que vai fazer esse repasse. Então, geralmente, pelo menos acontece isso na esfera federal, né? Então, geralmente, isso acontece entre março e abril, que é o período do repasse. Então, esse recurso ele chega nas escolas, e no caso, no município. No caso, a gente chegava na rede federal para a reitoria no período de março e abril. E aí, esse repasse ele é feito uma vez ao ano. Após isso, que é feito o repasse suplementar, que geralmente é feito lá próximo do final do ano. Entre setembro e outubro, é feito o repasse suplementar. Mas é um repasse uma vez ao ano, né? Você não tem um repasse mensal. Aí, o que acontece? A Secretaria de Educação ela vai fazer agora a gestão desse recurso. Então, o próprio MEC repassa esse valor com base no número de alunos de cada escola no censo informado no ano anterior. Então, por exemplo, informou que o município de Juazeiro tem 5 mil alunos. Esses 5 mil alunos estão distribuídos em 50 escolas.
sendo que essas 50 escolas, elas não têm o mesmo número de alunos. Ela vai ter, por exemplo, uma escola tem 200, uma escola tem 500, a de maior, aquela coisa dos portes. Escola de pequeno porte, escola de médio porte, escola de grande porte. E aí, inclusive, o repasse é feito com base nessa classificação. A escola de pequeno porte, ela vai ter um repasse com um recurso X, a escola de médio porte com um repasse com um recurso X, e a de grande porte com um recurso Y, tá? É mais ou menos isso. Eu só não tenho aqui na minha cabeça agora, porque as coisas modificam-se, qual é o número que classifica cada escola. Se algum de vocês que é gestor tiver esse número e quiser compartilhar, é importante, tá? Quem mais? Veja só, professor. Com relação a esse repasse anual, do PDDE é dessa forma, nesses meses. Do Fundeb, a gente sabe o valor anual e nos 10 meses, digamos, né, de execução, 12 meses de execução, que precisa também pagar o salário dos professores. Nos 12 meses de execução, o município recebe no dia 10 e depois a suplementação dia 20. Geralmente é assim, de 20, de todo mês? De 1º a 10 tem que pagar uma parte, e de 20 até 30 tem que pagar a segunda parte. É assim que funciona. Isso mensalmente, não é isso, Lorene? Mensalmente. Aí, a depender do que é que acontece. Às vezes tem queda na receita. Por exemplo, agora que estamos em pandemia, com certeza, uma diminuição na arrecadação de impostos. Então, consequentemente, o repasse também diminui. Né? Isso é bastante preocupante. Isso nós estamos falando, Lorene, nós estamos falando do repasse complementar do município. Né? Lembra disso que a gente fala assim, tem um recurso que é feito pelo Fundeb, FNDE, e outro recurso complementar que é feito pelo município. Não é isso, Lorene, quem está dizendo? Vamos ficar claro. Estou falando dos dois. Falando dos dois. Isso. O do PDDE, ele tem um mês que as escolas recebem. Já é direto na conta da escola. Ou seja, ele tem um cronograma de repasse anual. Isso. Exato. Do PDDE. O Fundeb, você sabe o montante anual no início do ano, e aí existem esses depósitos de 1º a 10 e de 20 a 30. E aí esse valor, ele é dividido nos 12 meses, e aí há meses que você recebe, que eles chamam a maior, e há meses que você recebe a menor. Por que que isso acontece? Porque o Fundeb, ele está diretamente ligado na questão de arrecadação de impostos também. Então, há meses que se arrecada menos, aí a montante ela é menor, que é o que vem acontecendo. E me diz só, me ajuda aqui, Lorene, qual é o número de alunos que classifica grande, pequeno e médio porte? Isso depende muito das secretarias municipais de educação. No caso de Juazeiro, pela lei de gestores, há uma escala onde tem porte 1, porte 2, porte 3. E aí você consegue ver pela essa escala. Eu não sei falar dos outros municípios, mas em Juazeiro é na lei dos gestores, né, da eleição dos gestores, que tem esse porte. E é com base também no censo do ano anterior. E qual o número de porte 1, porte 2 e porte 3? Só para Eita, professor, agora o senhor me pegou, viu? Que eu não lembro dessa. Não, essa não é a informação. Mas é tipo assim, de 1 a 200, se eu não me engano. Aí 201 a 500. E acima de 500. Isso, aí quer dizer, porque, por exemplo, João Paulo II é uma de porte 3, não é isso? Aqui em Juazeiro? Isso. É uma de maior porte. Que ela tem o quê? Mais de 600 alunos ali? Qual das escolas? Tem uma que, por exemplo, a Gemiro tem quase 800 alunos. A de João Paulo II, não, Paulo VI, por exemplo. Paulo VI tem, em média, 600 alunos. Pronto, então é isso, perceba. As escolas maiores, elas são entre 600, 700, 800, 1000 alunos, são as que são maiores, tá? O que a gente estava colocando, a Devânia, com relação ao valor, esse valor que nós dissemos, tanto Lorene quanto eu, é um valor referente, é R$1,04, ou isso que foi isso que Lorene falou, que vem para as escolas,
tá? Então, é importante ver isso. Com relação a essa questão da fiscalização, por exemplo, a fiscalização, por isso que é importante a escolha dos membros e, às vezes, em alguns lugares, é motivo, inclusive, de disputa mesmo a participação nos conselhos escolares. Porque é a partir dali que define uma série de coisas. Por exemplo, tanto Lorene quanto eu fazemos parte do Conselho Municipal de Educação. Então, a gente hoje faz parte do conselho com um mandato de 2 anos. Então, daqui a 2 anos, abre-se uma solicitação para que os membros sejam alterados desse conselho. Até mesmo para que não fiquem as mesmas pessoas agindo e que tenham, inclusive, vícios dentro dos conselhos. A mesma coisa acontece nas escolas. A composição dos conselhos ela não é uma composição, digamos, aquela composição única para o resto da vida, vitalícia e viciada. Entende? Então é importante deixar claro isso. Alguém mais? Ai, meu Deus. O silêncio reinou. Cássia, pode falar, Cássia. Alguém mais gostaria de falar, gente? Joseval, quer falar, Joseval? Pode ser. Eu achei muito interessante essa disciplina para aprimorar mais o conhecimento dentro da gestão, né? Sabendo que nós temos legislações que estão em prol da melhoria da educação, mas quando nós vemos que essa melhoria não está sendo ainda cumprida, não está sendo atingida ainda, né? Devido a vários aspectos negativos que estão acontecendo no Brasil, devido aos repasses também dos recursos, né? De acordo também, como falou agora há pouco, do censo. É o censo anterior ainda que vai ter que dizer o valor que tem que ser vindo para as escolas. Isso é meio complicado, difícil de aceitar. A forma que o governo trabalha, que a legislação está trabalhando, né, em cima disso, deve se melhorar mais em relação a isso, né? Ter uma visão melhor, repensar, refletir os deputados, né, rever essas leis para modificar essa forma de recursos, sendo a transferência de recursos para as escolas, o ensino básico, né, educação básica, mas que precisa se melhorar, né? Essa nova visão, tem uma nova visão. Uhum. Ok, muito obrigado, Joseval. Nada. A Devânia, você quer falar isso que você está escrevendo, a Devânia? Não, professor, porque eu tô com a garganta inflamada. Tô digitando justamente por isso. Tá. Mas o que a Devânia está colocando aqui é exatamente essa coisa da... Estão acompanhando, né? Mas essa coisa da... Mas pode ficar à vontade para poder ler os meus questionamentos. Da distribuição do recurso, né? Pensando aí os portes, a distribuição do tamanho das escolas, né? Então, o recurso também varia muito nesse sentido. E uma das coisas que coloca com acesso à fiscalização e a atuação do conselho, dos conselhos, né? Dos conselhos de educação, dos conselhos municipais e dos conselhos de escolas, tá? Luciana? Juvanilde. Alguém gostaria mais de falar, gente? Bom, está me ouvindo? Sim. Então, sobre o vídeo de uma professora, não é professora, eu esqueci o nome dela agora, que o professor disponibilizou lá na plataforma para a gente assistir, onde ela fala que um dos problemas que busca muito manter o Fundeb, os recursos do Fundeb, necessitaria muito das notas dos alunos. Para isso, teria que ter melhores notas. Aí eu penso, né,
como seria trazer melhores notas para esses alunos, sendo que a maioria deles não quer, né? Acha a escola cansativa, outras nem. São poucos os alunos que buscam, e também em questão da remuneração do professor, né? Essa é a minha dúvida em relação ao Fundeb, a permanência, né, do Fundeb. Veja só, Giovanilde, o que acontece é o seguinte, independente, né, da perspectiva do Fundeb ou não, o que acontece é o seguinte, tem uma questão que acontece hoje, né, e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Vocês já ouviram falar numa coisa que a gente não pode mais reter o aluno, ele não pode ser reprovado. Nós temos que passar o aluno. Isso tem muito, né? Isso tem sido um discurso recorrente, tá? De que a gente não pode reprovar, que não sei o que, tal. O que é que mobiliza, né? E isso não está, se eu não me engano, está no texto de Pacheco e no Dermembol Saviani, que é um texto antigo. Tem muita, né? colher de chá para o aluno e poucas notas, não é verdade? Tá, é isso que eu quero, é exatamente o que eu quero discutir com vocês aí. Se de fato é isso, ou é processo de compreensão. Como é que funciona o país? Para ele sair, por exemplo, desse lugar e ir para esse, ele precisa de 2 índices melhorados no país: saúde e educação. Ou melhor, 3: saúde, educação e segurança. Tá? São 3 índices que precisam ser melhorados no país. Quem é que regula isso? O Banco Mundial. O Banco Mundial regula como é que os países têm que se comportar para que eles sejam considerados países emergentes, países de primeiro mundo e países de segundo mundo, ou de terceiro mundo. O Brasil, a partir de 2006, ele deixa o status de país subdesenvolvido, de terceiro mundo, para um país emergente. Para ele se manter no lugar de país emergente, a regulação do Banco Mundial diz: você precisa ter índices educacionais elevados. Os números de educação têm que estar sempre lá em cima. O que é que se faz com isso? Como é que a gente mantém esse movimento? Vamos para as escolas. Então, a compreensão inicial precisamos aprovar e não pode mais reprovar aluno. Equivocada. Erradamente se pensa desse jeito. Em lugar nenhum da lei está escrito que a gente não pode reter o aluno. Em lugar nenhum da lei está dizendo que a gente precisa promover o aluno para a série seguinte de qualquer forma. Na lei, e vocês estudaram isso, vocês leram claramente, está dizendo o seguinte: a promoção vai se dar com base em avaliações sérias e claras dentro da escola. A avaliação ela vai ser composta em aspectos quantitativos e qualitativos. O que é que acontece? A gente não modificou o jeito da escola se organizar. Né? A gente não mudou o jeito da escola existir. A escola continua sendo aquela que tem uma sala de aula, tem um professor, um quadro de giz e uma série de carteiras uma atrás da outra. Mas a gente não inovou na sala de aula o lugar. A gente não inovou na sala de aula o modo de se pensar a existência da sala de aula. Automaticamente, o aluno, seja ele criança ou jovem, vai porque é obrigado. Não porque gosta. Vai porque é o espaço que ele tem para encontrar os amigos. Vai porque é o espaço que ele tem, inclusive, no intervalo para brincar. Ou vai para a escola porque é o único lugar que tem comida para a sua vida. Essa é a realidade. Tá? Muitos deles
muitos deles vão para a escola justamente por isso. Aqui no meu município mesmo eu conheço justamente essa é a realidade, né, dos alunos. Muitos são vulneráveis, né, são do município, acordam muito cedo para poder chegar até aqui em Caraíbas. Eu sou daqui de Caraíbas, os meninos acordam talvez 4 horas da manhã para chegar aqui 7h30. Aí chega, ficam com fome. Então, a maioria deles tem um mau rendimento por conta disso. Sem contar que foi fechada as escolas, onde a maioria dos alunos pequenos, né, que precisam de uma alimentação melhor, são esses que precisam acordar muito cedo, não tem nenhum aprendizado. Os professores, agora na jornada pedagógica, que eu participei, e os professores que mais falavam isso, porque a maioria deles, que saem do interior, que também entram na escola no 5º ano, eles ainda chegam analfabetos. Ou seja, lá já vem de lá atrás, né? Eles, quando chegam no 5º ano, o professor ainda precisam alfabetizá-los a continuar. Aí a gente tem uma outra perspectiva. Pode falar, Luciana. Sem falar, professor, hoje em dia, na questão das... Antes eram 4 unidades, hoje só são 3. O aluno ainda tem dificuldade em fazer 15 pontos. Que como eu trabalhava na escola como merendeira, eu ficava observando. Os alunos, eles não estudam, eles vão mesmo na questão mesmo para merenda, para brincarem. E adolescentes. Antigamente, a gente, quando um professor passava um trabalho para a gente ia para a biblioteca, fazia aquelas folhas pautadas, uma folha de um lado a outro, pesquisava, estudava e a média era certa. Hoje em dia é muita colher de chá para o aluno, mesmo assim o aluno não quer. Luciana, só que assim, eu quero que você preste bem atenção na minha fala. Eu vou muito na direção contrária do que você está dizendo. Por que eu estou dizendo que eu vou na direção contrária do que você está dizendo? Primeiro, pelo seguinte, a escola, o sistema educacional do país, ele precisa atender a um mecanismo do Banco Mundial. Ponto. Ou seja, o que importa é o número. O que importa é o país dizer assim, nós temos 90% das nossas crianças alfabetizadas. Nós temos 90% das nossas crianças que já passaram para o ensino médio. Para o Banco Mundial, o que importa é isso. O que eu estou chamando a atenção aqui, nesse momento, é o seguinte: como é que a escola está instituída? Eu não posso também considerar a escola de 2020 como a escola, por exemplo, que eu estudei em 1989. É essa questão que eu estou chamando a atenção. A escola, ela precisa evoluir tal qual os tempos mudam. Todavia, nós ainda continuamos dizendo que o problema da escola é que o aluno não quer nada. Nós continuamos dizendo ainda que o problema é que o aluno não estuda. Mas o que é que a gente está oferecendo para esse aluno estudar? Qual é a relação que esses conteúdos têm com a vida desses alunos? Qual é o conhecimento que nós temos da história de vida daqueles alunos? Por exemplo, aqui em Juazeiro, tem uma escola, num dos bairros, que eu não vou citar a escola qual é, mas que as crianças, elas são filhas de mãe solteira, pessoas, mães, que fazem uso de drogas, e para poder ter dinheiro para comprar comida, elas se prostituem na sua casa, com um cômodo único, ou seja, a casa ela tem um único cômodo dividido por uma cortina, e enquanto a criança está de um lado, ela está se prostituindo do outro. A criança não dorme durante a noite, e no outro dia, quando ela chega na escola, ela tem que ficar sentada, ouvindo o professor falar, comportada em nome da disciplina. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Então, assim, o problema está em outro lugar. O problema está em como nós constituímos e concebemos
Nós precisamos perceber como é que nós concebemos o lugar da educação. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, futuros e futuras pedagogas. Isso é extremamente importante. Esse aspecto, tá? Esse é um. O segundo aspecto é, quando o Giovanni diz assim, o aluno chega no 5º ano, ainda não sabe ler. Se a gente faz uma gira de cabeça para baixo, o 5º ano corresponde à nossa primeira e segunda série do ano passado, quando a gente estudava. A gente também não chegava sabendo ler e escrever. Na 4ª série, 5º ano, 4ª série. A gente chegava cheio de deficiências. O que acontece? Com a mudança para a educação básica, o aluno vai entrar no 1º ano aos 6. 1º ano aos 6, nós estávamos, na minha época, era cartilha. Eu tinha passado da alfabetização, era do pré, sei lá como é que dá o nome. Estou corrigindo. Né? É os alunos do 6º ano, que no caso é a 5ª série. Então, aí o que acontece? Quando eu vou chegar na 4ª série, que é o 5º ano, ele de fato ainda tem um detalhe que ele está saindo de um movimento de uma professora ou um professor para 15 professores. Como é que isso é trabalhado na cabeça e no psicológico de uma criança? Como é que eu pego, por exemplo, e começo a exigir Eu dizia isso para os meus colegas que trabalhavam comigo na educação básica. Eles queriam que alunos do curso técnico, que faziam ensino médio integrado, que tinham semestralmente, anualmente, eles tinham 17 a 18 disciplinas com aulas semanais. Como é que esse menino vai estruturar na sua semana horários para estudar? Então, ainda tem um problema muito grande curricular, um programa de concepção da educação, um programa de uma série de questões, e aí, para agravar tudo, vem a questão financeira, a questão de repasse, que o recurso é reduzido, que não há investimento, e para completar a história, o professor não é bem pago. O professor que dá aula na educação básica é o que ganha menos. E eu costumo dizer o seguinte: o professor que tinha que ganhar mais é o que está na educação básica, não o professor doutor que está na universidade. O professor que está na educação básica tem que ter o mesmo salário de um professor doutor da universidade. Porque, inclusive, quem prepara o aluno é quem prepara aquele aluno para chegar na universidade. Aí é muito fácil para eu, enquanto professor da universidade, dizer: esse menino, quem foi o professor que deixou esse menino chegar até aqui sem saber ler? Mas se me der um menino, por exemplo, a determinados professores que eu tenho, colegas meus na universidade, der um aluno para alfabetizar, ele passou o ano todinho e não consegue ensinar o menino a escrever o nome. Vocês conseguem entender que o problema é muito maior do que simplesmente encontrar culpados, mas é conceber o lugar da educação. Conceber como a engenharia da educação está instituída. Então, por isso que eu estou chamando a atenção quando a gente diz assim: agora eu não posso reprovar. Posso. A escola tem autonomia. Só que, ao passo em que eu reprovo, eu diminuo o público. Diminuir público significa diminuir recurso no ano seguinte. Você entende a diferença? Então, é mais fácil eu empurrar esse aluno para o ano que vem, porque eu vou ter muito mais aluno, eu vou ter um índice de reprovação menor, eu vou garantir recurso, e ainda tem estados e municípios que ainda premiam. A escola que não tiver nenhuma reprovação, a escola vai ganhar computador, o professor vai ganhar 14º salário, a escola vai ganhar viagem. Conseguem entender o quanto é mais complicado do que a gente imagina? Então, não é só uma questão de simplesmente dizer que a gente não pode reprovar mais o aluno, mas é o que é que está por trás do não reprovar o aluno. O que é que implica uma não reprovação? Ou seja, eu, enquanto dirigente de uma escola, eu tenho que optar um ensino de qualidade com alunos que, de fato, aprendam, mantidos na série que ele tem condição de ficar, sem menos dinheiro, ou jogar o aluno para uma série seguinte com mais dinheiro. Olha o quanto é delicado, entende? Então, assim, são coisas desse tipo que a gente precisa pensar muito antes de dizer qualquer coisa. Tá? Eu não estou conseguindo acompanhar o bate-papo, viu, gente?
Mas eu lembro... Professor, essa engenharia também, uma coisa que eu acho que a universidade deveria estar olhando também, é a questão de balizar essa formação inicial do professor e a questão aliada à formação continuada, porque isso traz também déficit aos professores, que não traz essa ideia de professor reflexivo. Essa equação também precisa estar equilibrada, porque se você não equilibra, você não traz um professor reflexivo, então você jamais vai conseguir avançar em todos esses contextos que o senhor mencionou aí. Eu tô dando risada aqui porque alguém escreveu assim: eita, professor, cartilha é velho, hein? Mas assim, ô professor, eu estudei. viu? Diga. Mas assim, quando o senhor coloca aí em relação que uma colega colocou que o aluno chega no 5º ano sem saber ler, mas claro que ele chega no 5º ano, no 6º, no 7º, até no 9º sem saber ler. Porque, infelizmente, a gente depara com muitos professores aí que não querem fazer o papel do professor social, que não quer saber da vida do aluno, simplesmente diz que aquele aluno é aluno só dentro da sala de aula, porque o professor, alguns professores hoje, não tem aquele aluno nem no pátio da escola. Só tem um aluno como aluno se for dentro das 4 paredes da sala de aula. Quando o aluno está no pátio, o aluno não é aluno dele. E ainda mais lá fora, depois do portão. Porque eu vi mesmo, teve uma época que eu estava com 12 turmas, e foi logo na época do grupo de WhatsApp. Então, a gente teve a ideia de criar um grupo de WhatsApp para quem tinha o WhatsApp e a gente tirar algumas dúvidas, algumas demandas, porque a gente tinha que usar a tecnologia ao nosso favor, né? Aí o professor, os próprios colegas chegam para a gente e falam, querendo desmotivar. Eu dar meu número de WhatsApp para aluno para mim é aluno dentro da escola, ou seja, não se preocupa de conhecer o aluno que tem. É claro que ele não vai conseguir compreender o assunto que o professor está dando, porque o professor não fala a língua dele, né? Não é aquilo que ele quer aprender. Então, eu acho que a gente tem muita deficiência na docência justamente por isso, porque a gente tem muitos professores que não se preocupam realmente com a vida do aluno, com o contexto do aluno, onde ele está vivenciando. Como você trouxe aí a situação de uma escola que tem alunos, né, que as mães são as painhas da vida, né, porque não tem pai para poder, não tem uma estrutura familiar. Eu mesmo trabalho em uma escola que é uma escola de turno integral, ou seja, o aluno entra de 7 e sai só 4 horas da tarde. Né? É cheio de regras, cumprindo regra de 7 às 4, adolescente. Então, é muito complicado. Eu acredito que os professores deveriam se mobilizar um pouco mais no sentido de abrir mais o coração mesmo e entender que aquela joia ali precisa ser lapidada e com o máximo de carinho possível. Não precisa ser um professor sargentão e se preocupar apenas com o salário, porque até o salário do professor não é lá essas coisas todas para a gente estar se preocupando apenas com o salário, né? É o que eu penso. É isso, infelizmente. Verdade, tem que ter empatia. E assim, claro, pensar isso tudo que a Devânia está pontuando, muito bacana, mas com o pé bem no chão de que também nós não somos os pais daquela criança. Né? Nós estamos na escola no lugar de educador, então a gente não pode substituir o lugar da família enquanto educadora, mas pelo contrário, é chamar a família para essa escola enquanto educadora, entende? E aí, por exemplo, se a gente pega em termos legais, né, isso tudo está na lei. Se a gente pega o primeiro artigo da LDB, que é função da sociedade, da escola em consonância com a sociedade, inclusive com a Constituição Federal, no artigo 205, e aí o artigo 1º da LDB, exatamente dizendo isso, que a função da educação não é só da escola. A escola tem a função da escolarização, que é isso na educação. A educação é tudo isso, e nosso papel é a escolarização, que é o processo de letramento, de alfabetização e letramento do aluno. É o processo de proceder com as normas legais da sociedade para que esse aluno consiga se inteirar socialmente. Tá? Então, isso é importante considerar. Então, assim, existe uma série de elementos, só que isso tudo passa por uma questão que é a questão financeira, que é a questão dos repasses, que é a questão da boa gestão, que é a questão do acompanhamento do recurso. Como é que nós estamos enxergando
e como é que nós estamos atentos a essa efetivação. Por exemplo, tem gente que corre de conselhos como o diabo corre da cruz. E eu digo o contrário. O lugar do conselho é o lugar onde a voz daquele que aparentemente não pode falar aparece. Né? É o lugar onde a gente discute, por exemplo, essa coisa aí que vocês falaram, por exemplo, do... Ai, meu Deus. Que nós discutimos recentemente no Conselho, Lorene. Alguém falou aqui, eu não lembro agora, esqueci, tanta coisa na cabeça. Mas, assim, nós no Conselho Municipal de Educação passamos por uma discussão muito grande nesse sentido, quando começamos a pensar, em meio à pandemia, como é que a gente está acompanhando essa gestão? Como é que está acompanhando a aplicação do recurso? Como é que está acompanhando a validação de aula? Se ela está chegando para todo mundo? Não está? Se ela é um direito garantido, como é que esse direito está chegando ou não está chegando? Entende? E aí, por exemplo, alguém aqui no chat colocou uma questão fantástica, que é, e o campo? E o fechamento das mais de 30 mil escolas do campo que aconteceu? Né? Com a falta do Fundeb, existirá a escola no campo? A efetivação das diretrizes operacionais para a educação do campo de 2002, elas vão existir ainda? Se não tem nenhum Fundeb, se não tem nenhum recurso diretamente pensado para garantir esse lugar, imagine, se com o recurso do Fundeb a disponibilidade de aula para a escola do campo já é difícil, imagine sem recurso. Garantir que a escola consiga cuidar desse detalhe básico, que é a escola não está composta de normais. A escola ela tem diferenças. Como é que essas diferenças estão sendo trabalhadas? Como é que a escola está garantindo, por exemplo, que é direito, e inclusive vocês podem cobrar isso dentro dos conselhos municipais e dentro dos conselhos que existem da Secretaria de Educação, a escola que tem aluno surdo, cadê o intérprete? A escola que tem aluno cego, cadê ali um profissional que consiga trabalhar com a questão do braille? Então, todas as escolas têm, por exemplo, sala de recursos AEE. O que é recurso AEE? Como é que isso está dando conta? Então, perceba que existe uma série de questões que está prevista na lei, né? Tem uma questão que está prevista na lei, mas a sua efetivação ainda deixa a desejar por uma questão também, às vezes, de fiscalização, por uma questão de falta de recurso ou de má gestão de recursos. Então, é importante pontuar isso. Né? É importante... Esses direitos são negados. Porque exatamente. A gente vê muito disso, alunos, né, que precisa de um cuidador, de um profissional para fazer o acompanhamento pedagógico e não tem. A gente vê escolas que tem 10, 12, 15 alunos. Aí que inclusão é essa que existe? Teoricamente falando, existe, porque está tudo bonitinho no papel. Mas na prática, quem acaba sendo o cuidador desse aluno é o coleguinha do lado, que senta no lado, sem orientação nenhuma. Aí se uma criança passa mal, não tem ninguém para dar um suporte. Né? E os pais também não têm conhecimento, muitas das vezes, para poder brigar por um cuidador, por um profissional que acompanha. É complicado. São e aí, assim, negados. Gente, eu só vou fazer uma retomada com relação à fala de Lorene, com relação à formação inicial dos professores. Eu, Adelson, digo isso porque, assim, claro, vocês me conheceram de maneira muito, digamos, sem uma conversa direta, né? A gente foi muito, assim, vocês me conheceram através de um vídeo que é estático, através de textos que eu disponibilizei e pronto. Alguns aqui nessa turma já me conhecem há mais tempo. E quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu brigo dentro da universidade para a reestruturação dos cursos de formação de professores. Tem colegas que estão fazendo formação de professores que não são professores. Eles estão professores. Ou seja, são bacharéis, são professores formados de uma outra perspectiva, que nunca pisaram, nunca conheceram uma sala de educação básica, que estão lá dando aula para um professor que vai atuar na educação básica. E eu tenho combatido frequentemente esse discurso. Eu tenho apontado significativamente que, enquanto nós não descermos desse pedestal de doutor e assumirmos o lugar do professor formador, que dialoga com um processo constitutivo, nós estaremos
consequentemente, digamos, nós estaremos condenando a educação básica a ter grandes problemas. Entende? Isso é extremamente delicado. A formação do professor, ela precisa estar em consonância com a realidade que ela é vivida na escola. Se a gente não faz esse movimento, a gente perde por completo o sentido da educação. Então, eu tenho batido muito de frente com essa perspectiva e batido de frente no sentido de dizer o seguinte, que é lei a formação inicial, é lei a formação continuada, é lei garantir um estágio de qualidade, é lei garantir a qualidade do processo formativo. Se a gente não faz esse movimento, a gente também está sendo conivente com tudo que tem sido feito aí para desqualificar a educação. Tá? Então, assim, se você pega... Aí tem uma série de coisas, por exemplo, os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Você pode pegar e que, assim, são outras coisas que eu não tive condição de botar para vocês. Porque senão ia ficar também muito material. Mas o meu apelo é que, com isso que eu coloquei para vocês, que é uma gotinha no oceano, é uma areiazinha, um grãozinho de areia, né, para o universo de conhecimento que vocês tenham, vocês comecem a se abrir para que é preciso construir outros olhares sobre a escola. E construir um olhar sobre a escola, a partir da legislação que nós temos, é de fundamental importância. Até mesmo para questionar essa legislação que está aí. Para questionar esse espaço de descontinuidade que às vezes é colocado. Entende? Então é importante ter isso muito claro. O espaço do formador, do professor em formação, o espaço de formação continuada, e outra coisa a mais. A Devânia disse uma coisa aqui, assim, teve uma época que eu tinha 12 turmas. Faça o cálculo. 12 turmas vezes 35 alunos, vezes 5 dias por semana, vezes 20 dias por mês. É extremamente desgastante. Às vezes não considera isso. E aí, qual é o tempo destinado, que está na lei? A lei diz que a escola precisa organizar um tempo dentro das 40 horas que o professor atua, para que ele tenha tempo para planejar e para organizar as suas aulas e para estudar. Legalmente isso acontece? Como é que as escolas estão organizadas para isso? E como é que nós, professores, também estamos cobrando o que é direito nosso? Entende? Só podemos cobrar o que é direito nosso se conhecermos a legislação. É difícil eu chegar para um diretor e dizer assim, eu tenho que ter um tempo para estudar. Não tem não. Tenho sim, porque está aqui na lei nisso, eu vou buscar meu direito. Outra coisa é eu chegar e dizer assim, eu quero estudar, mas não tem tempo não, mas você está com base em quê? Não sei. Você entende? Então, é importante sim fazer esse movimento de apropriação e de estudo. Tá? Bem, falei. Tem mais alguma coisa, gente? Alguém pediu para falar sobre educação contextualizada. Claro, a gente precisaria de uma aula maior, de um tempo maior para a gente falar de educação contextualizada. Na turma de 2014, que foi a primeira turma, eu fui o professor daquele componente de Fundamentos da Educação Contextualizada. E, para mim, o maior desafio que nós temos que pensar hoje em dia é como tornamos as nossas aulas elas próximas do jeito de vida dos alunos. Não é pensar a educação contextualizada em trocar maçã por umbu, mas é fazer uma aula que tenha sentido, que provoque significado para a vida do aluno. Que aquela aula ela seja uma aula que dê vontade de assistir. E aí eu vou dar um exemplo bem prático de contextualização. Eu passei a minha vida inteira estudando. Eu fiz o meu ensino médio todinho. Eu fiz o meu curso de pedagogia e eu não sabia para que servia a regra de 3 simples. Nunca soube para que servia a regra de 3 simples e nunca soube para que servia o teorema de Pitágoras. Um dia, trabalhando no IRPA, fui visitar um senhor, um agricultor em Uauá, que tinha quase 65, 70 anos na época, acho que era 60 anos, uma coisa assim. E aí ele me disse, olha, Adelson, aqui eu sei quantos animais eu posso ter, porque eu sei quanto cresce por dia o capim, eu sei quanto cresce a palma, eu sei quanta água eu tenho e eu sei qual a minha capacidade de armazenamento.
Aí eu, por que o senhor conhece tudo isso? Como é que o senhor sabe tudo isso? Ó, porque veja só, eu tenho uma casa que tem um telhado do tamanho X. A minha região chove X por ano. Essa chuva que chove, ela chove em determinados meses. Se eu faço um cálculo considerando esses 3 elementos aqui, claro que eu não uso essas palavras, eu sei quanto eu tenho de água, e aí eu vou pegar agora essa água, eu vou considerar quantas cabeças de bode eu tenho, quanto ele precisa de água por dia, quanta água eu preciso por 6 meses, por 4 meses, que é o período, melhor, por 8 meses, que é o período da seca, e eu vou saber armazenar. Ou seja, naquele momento ele me deu aula de regra de 3 simples. E aquilo fez sentido para mim. Nunca mais esqueci o que é regra de 3 simples. Agora, nós professores queremos fazer apenas que o aluno decore aquela fórmula. E acabou. Você entende a diferença? Então, a legislação ela nos permite, inclusive, organizar o currículo de maneira contextualizada. E outra, gente, essa minha fala, acho que assim, o meu maior desgaste do ano passado para cá. Não engulam a BNCC. A BNCC é um engodo. A BNCC, do jeito que ela está formatada, ela é meramente para atender ao mecanismo do empreendedorismo e das grandes empresas de produção de livro, de formação de professor, aquelas empresas privadas, mas não é pensando na qualidade do ensino. Inclusive, retira na BNCC, no próprio texto da BNCC, o lugar do professor enquanto professor. Coloca apenas como um facilitador. E desconsidera, sem apenas, inclusive, revogar a legislação, desconsidera, por exemplo, diretrizes educacionais que dão conta suficientemente de estruturar currículos que não precisam necessariamente de uma BNCC. Enfim, é isso. Alguma coisa a mais, gente? Estamos chegando às 9 horas. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, senão a gente vai caminhando para o final. Ou então eu vou, né, me despedir, agradecer também, né? Assim, foi um momento muito bom. Para mim foi ótimo, né? Porque eu contribuiu as falas aí das colegas, a professora contribuiu sim para o meu crescimento. Então foi bacana discutir. Que pena que estamos chegando à reta final e essa aula poderia vir de início, né, na disciplina, mas o mês passado, a Levânia, no início, eu estava tão atribulado de coisas, assim, porque assim, eu não sei se vocês têm acompanhado o dilema da Univasf, e eu acabei assumindo a loucura de coordenar uma comissão que está fazendo o estudo de viabilidade da universidade inteira. São mais de 7 mil alunos, com mais de 600 professores, com um número grande de técnicos, com 7 campos. Então, assim, tem sido uma loucura grande. Mas, enfim, eu consegui dar conta do recado junto com vocês. Fechou com chave de ouro. É que o doce era para vir para o final mesmo. Tá bom, então. Grata por tudo. Obrigada e aguardar a atividade amanhã e tirar uma nota máxima, né? Perfeito. Ó, gente, com relação à atividade de amanhã, ela vai ficar disponível, eu tinha dito eu tinha programado no sistema a partir de meia-noite, né, do caso de amanhã, mas ela vai ficar disponível a partir de meio-dia, porque eu quero fazer ainda alguns ajustes para não acontecer o mesmo problema que aconteceu com a primeira avaliação. Lembra que teve aquele problema de questões com respostas iguais, aquelas coisas todas. Eu quero fazer esses ajustes. Alternativas iguais. Isso. Aí, a partir de meio-dia, ela vai ficar disponível e vocês vão ter 48 horas para responder a avaliação. Tá? Esse vídeo leva uma média de umas 12 horas para poder disponibilizar aqui. Aí, assim que ficar disponível, eu vou colocar ele no terceiro módulo. Eu vou disponibilizar para o terceiro módulo, porque quem não conseguiu assistir hoje, está disponível e vocês podem ter ele para depois discutir e olhar algumas coisas. Tá? Eu também vou disponibilizar no arquivo de PDF o chat, essas conversas que estão aqui, ela também tem como salvar e eu deixo lá para vocês. Tá bom?
Tem mais alguma coisa, gente? Querem falar mais alguma coisa? Se não, eu ia fazer uma proposição aqui. Eu vou só tirar essa apresentação e eu queria fazer o seguinte: aqui a gente consegue colocar 12 pessoas por vez. Aí eu queria que 12 pessoas entrassem, na verdade 11, que eu vou ficar em todas, e eu vou fazer uma foto de cada uma para a gente poder ter o registro da gente aqui. Pode ser? Então, assim, quem eu disser ok, aí a pessoa sai, tira a câmera e entra mais 12 aqui. Pode ser? Então, podem abrir as câmeras para a gente poder ir fazendo a foto. Se alguém quiser falar ainda, a gente pode falar. Só agradecer mais uma vez o professor. Muito obrigado. Sua aula foi Nada, perfeita. Luciana. Pena que a gente não tem tempo. Oh, meu Deus do céu, coisa linda, Cecília. Pena que a gente não tem tempo de ouvir cada um, ouvir o nome, né? Então, mas enfim, valeu a pena. Tá faltando, pronto, tá chegando nos 12. Só mais uma câmera para a gente poder fotografar. 2, 4, 6, 8, 10. Faltam 2 pessoas aqui para fechar. Tairine tá parecendo que tá durante o dia. Hã? Ah, O é. fundo parece Aham. que é dia. Isso é muita luz na casa dela. Eu já fiz uma foto com esse grupo aqui. Se vocês já quiserem retirar a câmera para que outro grupo entre, Tchau, professor. assim, agradeço muito e a gente vai se falando, tá bom? Boa noite, professor. Obrigado por tudo aí, pelas contribuições. noite. Professor, não estou conseguindo ativar minha câmera, não. Eita, Lorene, você não vai sair da foto. Lorene, saia e entre novamente. Na verdade, faça o seguinte, você está no computador, Lorene? Você está no computador? Consegui aparecer agora. Pronto, vamos lá, vamos tirar mais uma foto. Lorene, se você estiver no computador, você faça o seguinte, coloque o cursor em cima do navegador e coloque Ctrl R. Aí ele vai atualizar. Aê, apareceu. Pronto, deixa eu só aparecer mais algumas pessoas aqui e a gente vai fotografando. E moço, ficou caladinho o tempo todo. E aí, professor? Como é que você tá? Coisa boa saber que de técnico agrícola você veio para ser pedagogo. Isso é muito bom. Vamos firme aí. Beleza. Pronto, deixa eu só abrir mais essas 2 câmeras, já posso fotografar. Lucinalva, tem algumas caras aqui conhecidas, ó. Ó, tá abrindo aqui, só falta Leila, eu já posso fazer essa para que vocês possam sair. Vai entrar mais alguém agora? Pronto. Ok. Pronto. Coisa boa ver vocês, gente. Valeu, professor. Outro grupo pode ir entrando. Mas teu som tá saindo, sabe? Meu som? É. Não tô conseguindo colocar a câmera. Ativar a câmera. Você vai clicar em cima dessa coisinha da câmera, aí ele vai dar um ok lá para você confirmar no seu computador ou no celular. Porque ele precisa que você confirme. Pode entrar outro grupo. A Ítala, Alexandro. Não tá dando pra relação, não. Não tá dando, não, né? Não. Não sei se é a internet. Não estou conseguindo. Oh, que pena, Marisete. Não vou ficar sem a foto. A Inclusive, pessoa... eu sou meio leiga na questão de
de mexer com a internet e queria muito ter entrado, participado. Só agora no final foi que eu consegui colocar o áudio. Mas foi muito interessante, gostei muito. Inclusive, para mim, foi muito esclarecedor, porque eu estou fazendo o curso, mas não atuo como professor, né? Então, eu tenho várias dúvidas, várias coisas que eu poderia ter perguntado, não consegui a conexão direito. Esse é o problema, né? Na verdade, assim, nem toda conexão, nem todo lugar tem uma boa conexão, né? Para a gente poder fazer esses encontros, né? Enfim, é isso. Mas para mim foi muito interessante, muito gratificante. Perfeito. Saber que eu consegui contribuir. Pronto. Na próxima disciplina a gente tira uma foto com você. Okay. No mestrado, Marisete. Tá certo. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Vamos ver se quem puder entrar para a gente poder fazer uma outra foto. Eu consegui fazer 2 fotos. Né? Mas agradeço muito a possibilidade de compartilhar um pouco do que eu sei e aprender muito com vocês. Tenho certeza que eu aprendi bastante com vocês. Gessione, você não está aparecendo. Eu queria conhecer você. Teve aquele problema lá. Como é que a gente não vai conseguir tirar a sua foto aqui, Gessione? Quem tiver com dificuldade, às vezes, dá uma atualizada que aí aparece. Mas se não conseguir, também tá tranquilo, gente. O que importa é que a gente se encontrou, tá gravado aqui. Eu vou disponibilizar o vídeo, né? E eu coloquei aqui já pelo menos 2 fotos que tem um pouco daqui das pessoas. Olha, Ivone. Vê se Cláudia aparece. Olha, Cláudia, vê se aparece pelo menos mais umas pessoas, né? Tudo bem, Cláudia? Qual é o polo, Cláudia? Ou ela tá sem áudio? Leidiane. Alexandre, você já saiu sem sair na foto? Vamos sair? A gente já pode sair, né? Já falaram que pode, quem tiver na foto, segura aqui. Quem já saiu, quem não conseguiu, já pode sair sim da sala. Agradeço muito vocês terem comparecido aqui. Professor, o senhor fez alguma pergunta para mim? Quem foi que está falando? Cláudia? Cláudia, eu perguntei qual era o seu polo. Oi? Campo Formoso. Campo Formoso é uma cidade linda. Eu gosto demais de Campo Formoso. Eu trabalhei, eu fui em Campo Formoso na época que eu fui coordenador de monitores do PET. Lembra de que conhece Clara? Joeli, que era o pessoal que... Eu não conheço pessoas aqui em Campo Formoso, eu sou de Andorinha. Mas assim, Campo Formoso era uma cidade assim, que eu gosto muito. Na verdade, essa região toda aí era uma cidade fantástica. Assim. E Andorinha tinha a Adriana, que trabalhava com baú de leitura. Não sei se você conhece. Vê se abre só. Vamos esperar só um pouco, ver se essas outras câmeras que estão rodando aqui, se elas abrem, para a gente tirar mais uma foto.